Mover o nosso corpo na presença de Deus é o aroar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move. É o Espírito Santo que nos impulsiona. É o Espírito Santo que nos faz reconhecer quem é Jesus para nós. Amém? Então, venho me apresentar para vocês. Eu me chamo Franciane, sou casada, sou mãe de 2 filhos. O meu filho mais velho tem 17 anos e o meu filho mais novo tem 12 anos. Sou casada há mais de 20 anos, tenho uma convivência com esse moço que estava aqui, louvando, glorificando aqui junto com vocês. Estamos aí nesta missão juntos, no qual hoje nós estamos aqui pela paróquia de Santa Terezinha, comunidade de Santa Luzia, e fazemos parte do grupo de oração, no qual no grupo de oração estou no Ministério de Pregação, minha coordenadora está aqui presente, minha irmã também está hoje aqui conosco, e sou ministro da Palavra. Estou a serviço do meu Senhor nesse ministério há 8 anos, como ministra da Palavra e pregadora da Palavra de Deus. Adentrei nesse ministério da Palavra, da oração, da observância dos ensinamentos do Senhor, aquilo que Ele pede para que eu possa fazer. Eu digo: eis-me aqui, Senhor. E disse: eis-me aqui, Senhor, nesta noite, para ser canal. Sabemos que o Senhor utiliza de cada um de nós para anunciar a sua palavra, pois somos preciosos ao olhar do Senhor. Assim o Senhor nos diz. Ele fala em Jeremias, Ele fala em Isaías, e Ele fala também. A gente fala aqui de Isaías, Jeremias, é Deus falando conosco. E Deus, na pessoa de Jesus Cristo, também vem dar essa boa notícia, vem falar para nós desse amor, e que somos preciosos, somos valiosos. Por isso Ele entregou, não foi? Até a última gota do seu sangue Ele entregou para nós, só para nos mostrar o quanto Ele nos ama. Ele poderia muito bem ter derramado uma gotinha e ter salvo, não é? Mas Ele derramou até a última gota para dizer: filho, filha, no meio da multidão, eu escolho um a um. Eu escolhi você para estar aqui nessa noite. No meio da multidão, eu escolho um a um. E eu escolhi você, a sua esposa, para que vocês pudessem nascer, talvez longe, um numa cidade, outro na outra. Eu era do município de São Miguel do Guamá, e meu esposo daqui de Castanhal. E o Senhor, Ele nasceu, 6 anos depois eu nasci. E assim tudo foi se desenvolvendo, e acabou que nós, quando eu tinha 15 aninhos, nós nos encontramos. E assim, o amor, aquele amor que o Senhor derramou, né, aquela gota do amor lá, do casal, assim nós nos encantamos. Eu olhei para ele, achei um belo rapaz, e ele da mesma forma, né? E assim nós nos encantamos. Passamos 1 ano e 8 meses de namoro. Depois resolvemos morar junto, né? Ou pressa, né? Mas não é isso que o Senhor, Ele quer que façamos. O Senhor quer que nós possamos. Eu estou falando assim porque nós não nos casamos de imediato. Nós passamos, se eu não me engano, foi 4 anos, não foi, amor? Para a gente poder realmente selar a aliança. Mas o certo é selar a aliança com Deus primeiro, né? Para depois viver aquela vida a 2. Mas, infelizmente, aconteceu dessa forma. Mas o conselho é para os solteiros que assim estão, não seguir esse mau exemplo, mas um bom exemplo. Tá certo? Aquilo que Jesus diz.
para viver uma vida santa no namoro. E assim, tendo uma vida santa no namoro, é maravilhoso ao olhar do Senhor. O nosso tema da Semana da Família, o tema é família e amizade. E o subtema, o tema que nos apresentaram para que pudéssemos pregar nessa noite, é família que ora tem a sabedoria para permanecer unida. Então eu digo para vocês que a família que ora, ela tem a sabedoria de Deus para permanecer unida. Assim que nós resolvemos morar junto, eu com meu esposo, não tínhamos esse contato com Deus. Passamos por muitas tribulações, situações de ciúme, doentio, muitas coisas aconteceram, mas precisava que nós firmássemos uma aliança com Deus. Por isso eu digo para a juventude, nós resistimos, nós ficamos, mas sem ter um alicerce em Deus, é muito difícil vencer. A partir do momento que Deus entra na história, na nossa história, tudo muda, tudo se transforma, né? Eles estavam lá em Borda de Canaã, a gente vai ver ali aquela festa de casamento e precisava ali, aquelas bodas, né? Precisava ali ter uma transformação. Talvez ali fosse o último aniversário, não é isso? De casamento. Talvez fosse o último. Mas Jesus chega lá pela intercessão de sua mãe e ali faz uma grande transformação. Para transformar não somente ali aquela festa de casamento, mas para transformar toda aquela festa. E para transformar também a festa da nossa vida, da nossa história. Para dizer que Ele é o vinho da alegria e que nós precisamos buscá-lo em primeiro lugar, estar com Ele, clamar a intercessão da nossa mãe, quando as coisas estão difíceis no casamento, quando as coisas estão difíceis com os filhos, quando as coisas estão difíceis, clamar. Por isso a oração é pedir, né? Aí nós pedimos pela intercessão de Maria. E nós vamos ver também o nosso grande espelho de família, que nós olhamos, e ao olhar, nós olhamos e vemos ali Jesus, Maria e José, para nos ensinar que nós precisamos viver uma vida centralizada em Cristo, viver uma vida de amizade. E nós vemos a vida de José e Maria e Jesus. Jesus que estava ali sempre ouvindo os conselhos de seus pais, mesmo às vezes na verdade, mesmo ele sabendo quem era ele, o entendimento que ele tinha de quem era ele, mas mesmo assim ele era obediente. Aí isso fica essa obediência para os filhos, né? Os filhos, e também para a juventude, e também para nós como filhos de Deus, sermos obedientes ao nosso Senhor e deixar que Jesus seja o centro da nossa vida. Então, meus irmãos, nessa vida de família que ora tem a sabedoria para permanecer vivo. Eu tenho que vir aqui para lembrar o tema, né? A família que ora, ela tem a sabedoria. Agora vamos adentrar um pouquinho nessa parte aí da oração. Porque a oração, meus irmãos, ela é um alicerce para a nossa vida. Para nós termos essa intimidade que eu falei com Jesus, para nós termos uma vida centralizada e a família organizada, que não venha se dispersar, né? Para que não se disperse, nós precisamos ter uma vida de oração. O
de oração. Ter uma vida de oração, meus irmãos, é ter intimidade com Deus, é ter intimidade com o Senhor, é buscar Ele, é entender. Às vezes nós não temos essa compreensão, que Ele é o nosso melhor amigo, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é o nosso melhor amigo. E nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida alicerçada na oração, uma vida fervorosa, disciplinada, aonde muitas das vezes eu não quero orar. O mundo me puxa para tantas coisas, é tantos afazeres, é tantas situações, as donas de casa, as mães de família, é tanta coisa para fazer, tem as coisas para fazer lá fora, tem as coisas para fazer dentro de casa, tem o trabalho lá fora, tem o trabalho dentro de casa, ou seja, são tantas coisas para fazer, e termina aqui o tempo para Deus, para ter aquele momento de conversa, de intimidade com o Senhor, se torna lá no último lugar. E o que é que o Senhor diz? Qual é o primeiro mandamento? É amar a Deus sobre todas as... É amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se esse é o mandamento que Ele me ensina, eu preciso colocar Ele em primeiro lugar. E logo quando eu amanhecer o meu dia, ao me acordar, esse dia eu falava com meu filho, eu dizia para ele: filho, a primeira coisa, quando você abrir os seus olhinhos, você tem que dar um bom dia para o Senhor. E você tem que agradecer pela noite que você teve e pelo dia que você está iniciando. Então a primeira conversa é com Ele, que é o teu amigo, que está ali, que vai passar o dia inteiro perto de você. E às vezes você vai imaginar que Ele está tão distante de ti. Pensamos isso? Oh Senhor, Tu está tão longe de mim. Às vezes nós pensamos: oh Senhor, tantas coisas acontecendo na minha família, Tu está tão longe de mim, Senhor. Mas não é isso. Ele está sempre perto. É sempre Ele que dá o primeiro passo. É sempre Ele que vai ao teu encontro. Ele está sempre próximo. E Ele diz lá no Salmo 120: ei, eu estou lá em cima para te olhar. Nem a lua, nem a noite, nada vai te fazer mal, nem o sol, nada. Eu estou contigo. Não te preocupa, eu estou contigo, eu sou teu guarda. Eu estou com você. E aí depois no Novo Testamento nós vamos ver que Ele diz: eu deixei o meu Espírito para estar contigo. Será possível que tu não consegue enxergar essa verdade? Ei, eu deixei o meu corpo, o meu sangue para te alimentar na Eucaristia, para que tu tenha força, para que tu compreenda que eu estou contigo no teu lar, na tua família. Eu estou com você. Mas para que eu compreenda tudo isso, meus irmãos, nós precisamos viver uma vida de oração, uma intimidade com Deus. E depois que você acorda, levanta, o que é o segundo passo que você vai fazer ao tomar o seu café da manhã ali junto com o Senhor? Também agradece o Senhor pelo seu alimento, oferece. Jesus nos ensinou isso ao partir o pão, lá nos 5 pães e 2 peixes, né? Ali a gente vê quando Jesus Então nós sempre vamos vendo o Senhor nos mostrando que também temos que agradecer e oferecer aquele alimento para aqueles que não têm o que comer, que a fome está, né? Por aí, a fome do alimento que eu falo, do alimento físico, né? Então, assim nós vamos estar, quando nós fazemos isso, vamos estar nos alimentando espiritualmente, porque nós lembramos que ali nós temos um Deus presente junto conosco. E é quando essa sabedoria de Deus vai nos envolvendo de uma forma e nós vamos direcionando a nossa família no caminho certo. A família é o berço, a iniciação cristã, não é isso? É onde se inicia tudo, não é na escola, não é em outros lugares que nossos filhos têm que aprender. É dentro da nossa casa. E se eu só me preocupar muitas vezes somente também com o alimento perecível que hoje você come e amanhã já não tem mais, se eu me preocupar somente com essa parte, eu não estou me preocupando, ao Evangelho de domingo, né? Não estou me preocupando com o alimento que dura para a vida
nós precisamos nos preocupar com o alimento que dura para a vida eterna. E muitas das vezes nós vamos colocando nossos filhos, dizendo: vai para a faculdade, vai para isso, vai para aquilo, e o meu filho não tem mais tempo para nada. E assim nós vamos criando uma nação que só pensa em si, uma nação que só pensa nas coisas, em ter na vida terrena. Mas o Senhor diz: aonde é que nós temos que acumular tesouro? Aonde é que nem a traça, nem os ladrões, nem o ferrugem, nada corrói, nada destrói? Aonde é? Então é por isso que nós estamos aqui nessa noite, nessa igreja. Nós estamos aqui por isso, para compreender qual é o projeto de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Da família sai o sacerdote, da família sai o enfermeiro, da família sai, o médico, da família sai tudo. Mas tudo precisa, em tudo nós precisamos render graças e louvores ao Senhor. É Ele em primeiro lugar. Para que venha alguém se formar, para que venha alguém ter um trabalho para o seu sustento físico, precisa centralizar Deus, precisa ter Deus em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Então, eu também venho falar para vocês, eu venho dizer para vocês que um certo dia, um servo do Senhor, Josué, vou logo direto, Josué perguntou para os israelitas se eles queriam ficar adorando falsos deuses, se eles queriam ficar fazendo coisas que não eram do agrado do Senhor, ou se eles queriam seguir o Deus vivo, queriam seguir o Senhor. E ali naquele momento, ele escamoleza deles, ele disse: eu e minha casa serviremos o Senhor. Então você vai ver essa palavra, se você for buscar lá em casa, na tua casa, quando você for estudar a palavra de Deus, você vai ver em Josué 24, versículo 15, que ele vai dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. E você? O que é que você vai dizer para o mundo aí fora que está pregando tudo, não quer nem que você fale de Deus? O que é que você vai dizer? Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu digo isso. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então aqui eu vou colocar o meu testemunho. Lá na minha casa, com os meus filhos, eu oriento eles a fazer esse momento logo ao amanhecer. Mas depois, a gente, depois que amanhece o dia, na hora do café da manhã, nós buscamos a palavra de Deus. Nós reunimos em família para ler a palavra e compreender. Ali acontece a nossa Lexio Divino. Quem é que só ouve a Lexio Divino somente nas quarta-feiras? Ali ouve a palavra de Deus, medita a palavra de Deus, ou nem nas quarta-feiras, só vai lá no domingo. Então não é bem assim. Precisamos ter uma vida com o Senhor. E a Lexio Divina, ela é acompanhada da oração, Precisamos ler, meditar a palavra de Deus e dela fazer a nossa oração, a nossa intimidade, a nossa conversa, porque a palavra de Deus é o Senhor conversando conosco. Então nós precisamos ter aquela conversa com o Senhor. E ali nós temos a nossa conversa. Aí meu filho diz assim: mãe, a senhora está falando para mim. Eu digo: filho, é nós que estamos aqui. O Senhor está falando para você. É nós, é na nossa realidade. Ele vai falar para quem está lá do outro lado da rua? Não, ele vai falar para nós. Nós temos que aprender com o Senhor. Ele está nos instruindo. Então o acréscimo quem dá é o Espírito Santo. O Espírito Santo dá o acréscimo. Então ali naquele momento o Espírito Santo dá o acréscimo, porque ele está aqui vendo que uma mãe quer instruir o seu filho, aqui mesmo conosco. Hoje o Senhor está dando um acréscimo para nós, o Espírito Santo de Deus, não é verdade? Então eu quero dizer para vocês também uma realidade muito linda que o Senhor vem dizer. Se tu acreditares no Senhor, você, como é seu nome, irmão? Nilson. Você, Nilson, não conheço a vida, não sei de nada, Deus quem sabe. E você, os teus sabem um pouquinho, mas não sabe muito não. Só Deus é quem sabe tudo de você, nem você sabe. Então sim, Nilson, se você faz uma aliança com Deus, se você faz uma aliança com Deus, você permanece firme. Você tem o Senhor como teu amigo, você tem a sua vida de oração com o Senhor, você medita o texto diário, você busca a palavra de Deus, você tem aquela
serviremos a Ti. Ai, Senhor, a minha família não está querendo servir a Ti, Senhor. Só eu estou servindo. A minha mulher está lá, Senhor, ela resmunga, ela não quer ir para a igreja. Os meus filhos, Senhor, não querem, não. Eu perdi o controle da minha família. Eu não consigo, Senhor. Mas você fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança com Deus e o Senhor promete, é promessa de Deus. Ele fala na sua palavra, lá no Êxodo, ele vem dizer que até a milésima geração, até a tua milésima geração, se realmente tu fizeste uma aliança com Ele, tu andaste no caminho do Senhor, sem enveredar por outros caminhos, sem enveredar para o caminho da vaidade, da farra, da bebedeira, da orgia, daquilo que não é do agrado do Senhor. Ele vem falar sobre isso. Ele dá essas instruções, mas não vai dar para entender, né? Então, ele dá essas instruções. Se você permanece firme, se no domingo, em vez de você trazer a sua família, centralizar ali numa bancada de cerveja, de bebedeira, trazer o vinho da alegria, trazer Jesus para a sua casa, se a tua vida for assim alicerçada no Senhor, uma vida de oração, tu fizeste uma aliança com o Senhor e logo Ele já fez. Ele foi o primeiro que fez. Quando Ele derramou o seu último sangue por nós, Ele fez uma aliança de resgate, de salvação para mim, para a tua casa, para a tua família. O Senhor já fez. E Ele diz que até a milésima geração tua, a partir da tua entrega para Deus, Ele já fez essa aliança contigo e Ele vai salvar. Aí tu vai dizer, mas o meu filho não vai de jeito nenhum. Mas eu digo para você, o importante não é a vida aqui na terra, a vida na terra é gostosa. Tem os seus momentos legais, Jesus está aqui, já acontece o céu aqui, não acontece? Porque hoje tem o céu aqui, Jesus está aqui em espírito e vida, Jesus está conosco, o Espírito Santo está, é bom, é gostoso se alegrar em família, está junto, mas o melhor está por vir, meus irmãos, o melhor está lá, é combater o teu combate, como diz Paulo, completar essa corrida aqui, conquistar a coroa. Se você não vê a sua esposa aqui caminhando contigo, mas eu digo para você que no último momento, no último suspiro, não sei por o que ela vai passar, é só um exemplo, tá, irmão? Não sei por o que ela vai passar, mas ela vai se converter no último momento. Mas ela vai querer ficar nas minhas costas agora, porque eu tenho uma aliança com Deus. Mas ela pode saber que ela vai purgar os pecadinhos dela. Ou ela vai para o purgatório, ou vai purgando aqui, mas a salvação dela vai acontecer porque você perseverou, porque vocês perseveraram com seus filhos, vocês oraram, tiveram uma vida de oração, vocês perseveraram por aquela vida, e lá no céu vai ser festa, todos vão se encontrar. Se você não se encontrar aqui na igreja, caminhando juntos, mas lá vocês vão se encontrar, não está perdido. Eu dizia para uma irmã, nós fomos visitá-la, ela estava lá caída, jogada, uma depressão. Aí eu disse para ela, irmã, meu filho morreu, ele se matou, não tem mais jeito. Eu disse, firme uma aliança com Deus, você já tem? Eu não vou nem na igreja. Pois firme uma aliança com o Senhor, firme uma aliança com Deus, porque Deus sabe, Ele sabia se tu ia firmar ou não. Então, se tu firmares agora, há uma promessa de Deus. E tu verás o teu filho lá. Mas depende somente de ti. Somente de você. Quem acredita que há o purgatório? Eu acredito. Né? Eu acredito porque a minha igreja professa essa realidade. E Santa Faustina, se eu não me engano, foi Santa Faustina que viu. E também os santos. Muitos santos já viram, e eu afirmo que existe um purgatório. Então, há um purgatório. Não te preocupa que não está nada perdido. Mas, como é que eu faço? Eu preciso ter uma vida de oração fervorosa. Nós precisamos, agora eu vou dar o tempo, né? Então eu vou dar outros exemplos para vocês, muito importantes para nós. Na nossa correria, no nosso dia a dia,
no qual você, eu não tive tempo, eu não tenho mais tempo, porque se você tem tempo para tanta coisa, você vai ter tempo sim para Deus. Então tire aquele momento com o Senhor, no qual você vai para a sua oração pessoal. Quem conhece? Oração pessoal. É o seu cantinho reservado com Deus, você e Deus. Nós precisamos ter a nossa oração pessoal, no qual nós conversamos com o Senhor, no qual ali nós estamos naquele momento com Deus, nós apresentamos a nossa realidade, o nosso coração, não é do outro, é o nosso, é nós. Ali a nossa oração pessoal, nosso diálogo com Deus. Precisamos tirar todos os dias esse momento. Eu tenho 4 momentos de oração. O meu primeiro momento de oração, eu acho que até mais, porque assim que eu me acordo de noite, eu converso com meu Deus. Mas falando da manhã, 6 horas da manhã é um momento com o Senhor. 12 horas é outro momento de oração com o Senhor, acompanhado do texto mariano. 3 horas da tarde é outro momento no qual eu sou muito pidona. Eu peço para os irmãos. Meio-dia também, eu peço muito. De manhã também, mas primeiro é minha oração pessoal. Tá? Então, 6 horas da tarde, novamente, é mais corrido, porque nós estamos sempre em missão nesses horários. E eu apresento ao Senhor nesse horário, eu paro um pouquinho e apresento para o meu Deus. Aquela situação, eu coloco diante do Senhor. Nós precisamos ter uma vida de oração com o Senhor. Tenho meu momento de oração com meus filhos. De vez em quando nós formamos um grupo de oração entre nós, eu, meu esposo, meus 2 filhos. Nós fazemos um momento de oração, tirando o momento da Alex Divina, um momento oracional. Junto com meus filhos, coloco um para pregar, depois o outro. A gente faz esses momentos. Não é sempre essa parte aí, porque sempre isso aí é só à noite. Então, nós estamos mais na correria da missão, né? Pregação aqui, é pregação ali. E nós estamos na missão, mas quando temos um dia assim, a gente faz esse momento oracional. No sábado, a minha mãe, ela formou um testemunho para vocês. A minha mãe formou um grupo de oração, porque ela disse assim, a gente pode dizer também, viu? A gente pode dizer assim, eu quero minha família toda convertida aqui caminhando comigo, porque eles bater, e a porta será aberta. Pedir, recebereis. Então, se você quer vir aqui não só lá no céu, depende só de você. Esse bater, pedir é perseverar, é caminhar, é fazer por onde, é mostrar o exemplo, né? Então, a minha mãe, por muitos anos, meus irmãos, que pena que nosso tempo é curto, né? Minha mãe, por muitos anos, ela pedia a Deus que os filhos acompanhassem ela. Nós somos 6 irmãos. E ela pedia a Deus. A primeira que se converteu, aliás, que começou a caminhar, estou no processo de conversão. A cada dia um pecado vem junto ele. E a cada dia, né, eu vou observando o que é pecado e vou me despojando. E tem uns que querem segurar em mim. Eu digo, não, sai pra lá. E depois ele, não, sai pra lá. E assim vai. Assim é o meu processo, né? E assim a minha mãe começou e eu comecei a caminhar junto com ela. Começamos juntas, ela entrou como ministra, eu disse, eu também quero. E nós entrei junto com ela como pregadora da palavra, eu também quero. E assim nós fomos perseverar, meus irmãos caíram no mundão, foram até presos, 2 foram presos. E eu digo para vocês que pelas orações da minha mãe, pelas orações unidas, orando junto com o povo de Deus, porque a gente apresenta para o povo de Deus, meu irmão recebeu o batismo do Espírito Santo. O que é batismo do Espírito Santo? É aquele batismo que nós recebemos no nosso batismo, como selado com o Senhor. No momento que nós temos o conhecimento do Espírito Santo na nossa vida, ele se move dentro de nós de uma forma que a nossa vida se transforma. E assim aconteceu com meu irmão lá na cadeia ainda. Aconteceu com ele na hora que ele foi transferido. Ele disse, eu não quero ir para a colônia agrícola, que é o lugar onde ficam os presos, né? E aí, de repente, quando chegou lá, o alvará de liberdade chegou junto com ele. E aí o homem disse lá, olha, nunca aconteceu isso, o alvará chegar junto com o preso. Tu tem uma religião? Ele não seguia? Não tenho. Né? Mas a religião que nós nascemos e fomos criados desde pequenininhos, lá no nosso berço, a nossa mãe nos ensinando, a igreja católica nos ensinando os preceitos do Senhor. E aí ele não seguia, ele não podia dizer que seguia, né? Mas a partir do momento o homem disse, olha, o policial disse, olha, então vai, procura uma igreja, porque é o que aconteceu aqui. E naquele momento ele disse que sentiu o Espírito Santo. Hoje meu irmão, ele é ministro da palavra de Deus, ele é pregador da palavra de Deus, prega com autoridade a palavra do Senhor. O outro também da mesma forma que andava junto com ele.
hoje está na escola diaconal, é ministro da palavra e prega, resumindo a história, né? Prega a palavra de Deus. O outro meu irmão que se jogou na prostituição, porque isso vai acontecendo, meus irmãos. A gente faz aliança, mas Satanás está aí, ó. Vai jogando as iscas e os nossos vão pegando. Meu filho vai fazer 18 anos agora, eu digo, eita, Senhor, o que vai acontecer pela frente? Mas eu estou firme na aliança, Senhor, e eu sei que Ele vai se render a Ti, Ele vai estar contigo. Ele prega a palavra de Deus, meu filho, lá nesse grupo de oração que eu falei para vocês que a minha mãe iniciou familiar, só com os netos, né? Porque o resgate dos filhos, só faltava uma pessoinha se converter, dos filhos, dos 6 filhos, né? Entrar no retiro, né? Para anunciar a palavra de Deus. E o outro que vivia na prostituição, que é o meu irmão mais velho, chegou a sair de casa para viver com prostituta. A minha mãe foi lá e disse, não, você vem para sua casa, e perseverou com o joelho no chão, na oração, e o Senhor dando sabedoria para que ela pudesse resgatar. E hoje meu irmão é da pastoral familiar, ele cuida lá no Cristo Rei, ele é da pastoral da família, onde ele vai visitar os casais e ele vai aconselhar os casais. Então é só para dizer para vocês que a família que ora, ela edifica a sua família. E quando tem um momento como ontem, né, Dia dos Pais, eita, é muita zoada, porque a gente se reúne em oração. A oração é o nosso alicerce, para que os outros possam se render e que possa se estender, porque não fica só na família, se estende, porque eu digo para vocês, eu estou na comunidade lá do Bom Jesus, um está lá para o São Filipe do Capim, outro está lá para o Piúba, não sei se vocês conhecem, outro no Milagre, cada um servindo num lugar. A gente se reúne em oração, a graça de Deus acontece, depois a gente se espalha para anunciar a palavra de Deus aonde o Senhor nos envia. E o Senhor falou diante da Eucaristia, diante de Jesus Eucarístico, Ele disse para minha mãe, olha, vai reunir teus netos porque eles estão dispersos, para que eles possam se achegar. E assim está acontecendo a cada sábado, nós vamos aos tomos e barrancos para o interior, mas nós vamos para lá, para ouvir. Nós os filhos ficamos só, né, os pais das crianças, filhos da minha mãe, nós ficamos ali só, mesmo ali para rezar junto com eles, mas quem direciona todos os momentos de orações, a palavra de Deus, cada sábado é um. Só para dizer para vocês, precisamos firmar a nossa família na oração, porque a nossa felicidade já começa aqui. Porque nenhum brilho desse mundo nos traz felicidade, nenhuma bebida desse mundo, nenhuma música mundana nos traz felicidade. Não percamos tempo, meus irmãos, ouvindo músicas que não edificam. Vamos ouvir os hinos celestiais, que nos traz paz, que nos traz o Senhor. Lá em Filipenses 4:4, eu vou ter que ler a palavra de Deus, né, gente? Vou ficar só falando aqui, mas é só para confirmar, tá? Nós vamos parar. Então, assim, lá em Filipenses 4:4, se você quiser pegar, você trouxe sua palavra, se não trouxe, guarde no teu coração. Agora há pouco nós fazíamos uma visita com uma senhorinha chairosa e eu meditei essa palavra com ela. Porque precisamos anunciar a palavra de Deus para os nossos irmãos. Precisamos levar a esperança que ele já está sem esperança. Mas o que é que faz eu fazer isso? Nós fazemos isso? Somente uma vida cessada, uma vida de oração nos dá força para ir no outro. Nós reconhecemos quem é o Senhor na nossa vida e nós queremos apresentar para o outro, sem medo, sem entender, porque Jesus não era assim. Os discípulos deram até a cabeça, não foi? Os discípulos deram a cabeça para levar, para que hoje nós tivéssemos esse conhecimento. Nós vemos, meus irmãos, que Paulo e Silas, mas eu vou aqui no Filipenses 9. Então, em Filipenses 4:4, você vai ver que o Senhor diz assim, você pode meditar depois. Ele diz assim, repito, alegrai-vos sempre do Senhor, repito, alegrai-vos sempre. Apresente as tuas preocupações, mediante as orações e súplicas, ação de graças, louvores. Então, aí ele já dá uma instrução para nós, para dizer, para que a nossa família viva uma vida santa, uma vida com Deus, que eu tenha força para lutar por esta minha família. Eu preciso apresentar ao Senhor todas as minhas preocupações, mediante as orações, oração, súplica, suplique ao Senhor, clame ao Senhor. O Senhor te ensinou a oração do Pai Nosso. O Senhor nos ensinou ao longo dos livros, a organização, a oração da Ave Maria. O Senhor nos ensinou essas orações. E o Senhor nos ensinou outras orações, que no qual a cada dia nessa conversa é uma oração com o Senhor.
na tua presença, é Ele que cuida melhor. Só Ele, porque Ele sabe os detalhes e Ele vai cuidando dos detalhes. Às vezes tudo está demorando a acontecer, mas é porque Ele é o Deus que cuida dos detalhes da nossa vida, meus irmãos. E Ele quer cuidar da tua família. Meditemos nessa semana da família e vamos continuar meditando no nosso lar, com a nossa família. Coloquemos o Senhor em primeiro lugar, que a sabedoria é derramada. Quem é a mãe da sabedoria, meus irmãos? Nossa Senhora é a mãe da sabedoria, e essa sabedoria já nasceu no meio de nós. A sabedoria é derramada porque Ele se entregou em espírito e vida e se derrama em você. Então, meus irmãos, vamos meditar na canção. Antes de meditar na canção, vamos ter uma confirmação aqui do Senhor. Nós vamos pegar aqui a palavra de Deus que está em Mateus 24 e no versículo 45. Mateus 24, versículo 45. Nós vamos só confirmar, tá? O Senhor diz assim: quem é, pois? Quiserem levantar, é o Evangelho, né? Mas não como proclamar, só ler. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre o de sua família, para dar-lhes alimento no momento oportuno? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor na sua volta encontrar procedendo assim. Então você é esse servo prudente e fiel que o Senhor constituiu para dar o alimento oportuno. E o alimento oportuno é Jesus. E Jesus está na oração, Jesus está na intimidade. Vamos fechar os nossos olhos e vamos meditar na letra da canção. Vamos meditar aqui nesse momento. É a força que o Senhor te dá, a força que vem do alto. Ana e Simeão, o Senhor reconheceram Jesus nos braços de Maria e de José ali naquele momento, porque eles tinham, a palavra de Deus diz, uma vida no templo, uma vida de oração, uma vida de intimidade. E reconheceram. Para nós reconhecermos verdadeiramente Jesus na Eucaristia, para reconhecermos verdadeiramente Jesus presente na nossa vida, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. A assídia é uma espécie de demônio do meio-dia, como diz a palavra de Deus, lá no Salmo 90. Então a assídia é uma preguiça, é algo que nos afasta da oração, nos coloca tantas e tantas outras coisas para nós nos afastarmos da oração. Mas nós estamos atentos, meus irmãos, vamos ficar atentos para não cair no caminho da tentação, do dispersar da vida de oração, uma vida de oração disciplinada e fervorosa no Senhor. Vamos cada dia observar e rezar o Santo Rosário, viver a vida de oração acompanhada do jejum. Vamos jejuar, vamos nos mortificar para que a salvação chegue na nossa casa. Fechemos os olhos e vamos orar aqui com o Senhor. Entrega a tua família ao Senhor, entrega a tua vida a Ele, entrega a tua vida e acredite que tu já fizeste uma aliança e não tem por que tu te preocupar com as pequeninas coisas, com as tribulações presentes, porque nós temos um Deus que é muito maior do que a tribulação que tu estás vivendo hoje. Se tu olhar para o alto do céu, para o firmamento do céu, tu vai ver que é muito grande. Se tu olhar para o chão, tu vê as areias, tu não vai conseguir contar. Mas muito maior é o Senhor e o teu problema é muito pequenininho diante da grandeza de Deus. O problema da tua família, o Senhor está cuidando. Feche os teus olhos para tu olhar com a visão espiritual. Imagine agora na tua casa, tua família, e você de madrugada, assim, trouxe a tua família nessa noite aqui. Segura na mão da tua família, da tua esposa, do teu esposo agora nesse momento, dos teus filhos. E se eles não estão fisicamente, mas espiritualmente, vocês estão ligadinhos, porque é o Espírito que nos une nessa noite. Ele une a tua família. Oremos para que Deus faça grandes prodígios na tua casa. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Diga para Ele, eu e minha casa serviremos a Ti. Abençoa, Senhor. Abençoa as famílias do Brasil. Abençoa
para o outro. E o melhor é Deus, dar Deus para o teu próximo que está dentro de casa. Você tem uma vida de oração, você vai apresentar sempre o melhor para o teu próximo. Você vai compreender o outro do jeito que ele é, com a diferença que ele tem, o pensamento que ele tem, a forma grossa, agressiva que ele tem contigo. Você vai compreender o outro com a presença de Deus que é alicerçada em ti. Apresenta o teu coração. É no coração que brota a aliança com Deus. É no coração que nasce a vida de oração. É no coração. É na entrega do coração. Apresenta até mesmo a dureza do teu coração nessa noite. Abençoa, Senhor. Cantemos junto, comunidade. Cantemos e saibamos que o Senhor está aqui no meio de nós. Ele vai te dar a sabedoria para que tu possa direcionar a tua família. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Seja o céu de ternura com cheiro e calor. Ore pela tua esposa, pelas tuas filhas, pelos teus filhos. Apresente ao Senhor. Eles são os rebentos de alimento dos teus filhos. No centro da tua mesa. Tem alimento para eles. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa a minha família, Senhor. Pede a Ele. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a família. Abençoa, Pai. Abençoa, todos os dias. Abençoa, Senhor, as famílias. Abençoa, Senhor, a minha também. E saiba que Ele está abençoando. Porque não tem uma palavra que nós direcionamos ao Senhor que Ele não derrama como graça para nós aquilo que nós pedimos. Do jeito dEle, da forma dEle. Amém?